Bom, essa é a trilionésima vez que eu gravo esse vídeo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Hoje eu tô aqui trazendo a resenha de um livro que eu li durante esse processo de pesquisa e, enfim, entender um pouco mais sobre o suicídio. E assim, não é um livro que vai falar sobre o suicídio em si, mas vai falar de uma das causas que muitas das vezes fazem uma pessoa se suicidar, que no caso é a depressão. E quando a gente pensa em suicídio, a gente já associa a depressão, porque muitas das vezes o suicídio ocorre como um ato final da depressão. Então faz sentido, né? E eu gostei muito do livro, indicaria para todas as que me perguntassem: Lê, qual livro eu posso ler que vai ser top, que eu vou gostar pra valer? Então, é um livro muito bom e chega de enrolação. Como vocês viram aí, é o livro Depressão e Graça, do Wilson Porte Jr., da editora Fiel. Mas antes de começar o vídeo, antes de apresentar um livro que vá falar sobre depressão, a gente tem que entender um pouco sobre o que é a depressão. A depressão é uma doença crônica e psiquiátrica que tem origem de uma tristeza profunda, intensa e permanente, o que causa transtornos e alteração do humor da pessoa. Ela é o ato ou o efeito de deprimir-se e se abater. O título do livro dá um resumo bem amplo sobre o que ele vai tratar. E o principal aspecto do autor ao escrevê-lo é tratar sobre a depressão, os sofrimentos na vida dos servos de Deus. O subtítulo é O Cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. E às vezes as pessoas, nós, temos a interpretação de que um servo de Deus, um cristão, não pode passar por sofrimentos, não pode ter uma depressão em algum momento da vida, porque isso acaba sendo considerado falta de fé ou falta de suficiência em Deus. E isso é um ponto que o livro vai abordar muito bem, então eu não vou me estender aqui falando sobre isso. Mas uma coisa que a gente tem que entender é: todos os homens e mulheres de Deus que estão relatados na Bíblia passaram por um momento difícil de sofrimento, até se deprimiram, como o clássico caso de Elias. Nós não somos melhores que eles, nós não estamos imunes a passar pelo que eles passaram, porque assim como nós, eles eram humanos. E nós, com certeza, em algum momento já passamos ou vamos passar ainda por momentos de sofrimento, momentos de dor. Esse, dentre outros pontos, são assuntos que o autor vai abordar nesse livro e são importantíssimos para que nós venhamos crescer e evoluir, né? Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira delas é a depressão e o cristão, que vai abordar sobre esse ponto de interpretações precipitadas do que entendemos como depressão, causas e sintomas, o que devemos procurar se estivermos passando por um momento de depressão. E ele não vai descartar a possibilidade de procurar um especialista e medicamentos, um tratamento. E mesmo procurando esse tipo de recurso, ele também vai falar que devemos buscar a ajuda de Deus. Também sobre aconselhamento e a forma certa, digamos assim, de se fazer. Também vai tratar sobre a depressão e a melancolia. E no último capítulo dessa parte vai ser tratado uma palavra aos que sofrem e àqueles que os ajudam. Segunda parte é a ênfase principal do livro. Como eu falei, o aspecto principal que o autor aborda é o sofrimento, a opressão e até mesmo a depressão, em alguns casos, na vida de homens servos de Deus. Então vai falar de vários personagens que sofreram e passaram por um momento difícil e a graça de Deus na vida deles. Eu vou ler bem rapidinho porque com certeza isso vai te deixar curioso e vai fazer você ler esse livro, né? A graça na vida de Caim, quando tudo depende de você. A graça na vida de Jó, quando perdemos algo que nos é precioso. A graça na vida de Moisés, quando a oposição e o fracasso nos derrubam. A graça na vida de Asaf, quando não entendemos a prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos justos. A graça na vida de Davi, quando a culpa nos derruba. A graça na vida de Salomão, cuidado com os prazeres, a fama e a riqueza. A graça na vida de Elias, o cuidado amoroso em relação ao desespero depressivo. A graça na vida dos discípulos de Eliseu, um machado emprestado e a maravilhosa graça. A graça na vida de Jonas, quando a ira e a amargura nos derrubam. A graça na vida de Jesus, quando a angústia extrema nos derruba. A graça na vida de Pedro, quando a distância de Deus nos faz amargar. A graça na vida dos discípulos no mar,
quando a falta de fé nos derruba. A graça na vida dos discípulos de Emaús, quando nossas esperanças são frustradas. A graça na vida de Paulo, quando as tribulações nos derrubam. A graça na vida de Filipenses, quando a ansiedade nos derruba. E como o próprio autor diz, a intenção de colocar tantos personagens, tantas situações diversificadas, né, com vários motivos que causaram sofrimento na vida dessas pessoas, é para que os leitores se identifiquem, para que eles não achem que, cara, o meu caso é muito anormal, isso não existe. E a última parte, mas não menos importante, vai falar sobre a promessa de Jesus antes de subir ao céu, ou seja, enviar o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda, está conosco o tempo todo e é como a própria presença de Jesus no nosso meio. Também vai ter as últimas considerações, a conclusão, vai recapitular todos os personagens que nós observamos, todos os casos de sofrimento e talvez depressão. E também vai ter o apêndice, que é sobre a oração que pode causar depressão, ou a oração que não deve ser feita. Agora eu vou ler um comentário feito do livro por pessoas, eu acho que famosas. Eu vou ler porque eu achei muito interessante e dá um resumo bem legal. Wilson conseguiu fazer em seu livro aquilo que sempre sonhei fazer. Ele reuniu os vários personagens das escrituras cujas vidas foram afetadas pelas várias formas que a depressão pode assumir e mostra o rico e abrangente papel que a graça de Deus desenvolve em oferecer uma solução. A graça não apenas nos traz a salvação, como também continua nos educando na maneira certa de viver em relação a nós mesmos. E uma coisa que o autor dá bastante ênfase é que a depressão também nos dá a oportunidade da graça de Deus ser derramada em nossas vidas, ou seja, de conhecermos mais a Deus, de nos aproximarmos mais a Deus. De uma forma bem simples, mas bem completa, o autor vai abordar sobre tudo isso nesse livro. É um material riquíssimo se você quer aprender mais um pouco sobre a depressão, como ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E eu acho um livro muito necessário porque em algum momento na nossa vida nós vamos nos deparar com pessoas assim, e até mesmo com nós mesmos. Compartilhe com as pessoas que gostam de ler, que gostam desse tipo de livro. É isso e até o próximo vídeo. Não se esqueça, Jesus te ama.